Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento. No episódio de hoje eu quero mostrar para você como você pode precificar corretamente o seu produto ou serviço. Eu sei que essa é uma questão muito debatida, muito discutida, muita gente tem dúvidas sobre como precificar do jeito certo para ficar dentro da margem de lucro certo, para não ter prejuízo e tal. Então eu vou te dar essas 5 diquinhas aí hoje para você conseguir precificar o seu produto ou o seu serviço do jeito certo. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: se você vende produto, então você tem que saber quais são os custos. Se você está acompanhando o Financeiro para Tontos desde o início, então você já vai fazer isso com o pé nas costas. Saber quais são os seus custos é primordial para você conseguir precificar do jeito certo. Quanto eu gasto para produzir ou para realizar o serviço? Sabendo disso, você já está aí a um passo à frente de conseguir construir o teu preço do jeito certo. Quanto você gastou para produzir ou para comprar cada unidade de produto ou serviço prestado? Bacana? Então esse dado é fundamental para todos os outros passos se você quiser precificar do jeito certo o seu produto ou o seu serviço. Então você precisa saber custo de matéria-prima, né, o tempo que você vai produzir cada unidade, custo de distribuição, mão de obra, enfim, tudo isso. Então no caso de serviço, você precisa calcular o tempo médio gasto em cada atividade que você faz, cada serviço que você oferece, e formar um preço que cubra os minutos ou as horas que você trabalha. Bacana? Então cobrindo todo o custo e gerando uma porcentagem de lucro. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você precisa contabilizar as despesas. Você precisa visualizar as despesas da empresa e definir os gastos fixos e variáveis. Cara, você vai fazer isso também com o pé nas costas, é só voltar nos episódios anteriores, que eu mostro exatamente como você faz isso. Você sabendo isso, você está ali um passo à frente também, 2 passos à frente já, né? Então você saber quais são os seus custos variáveis, né? Os custos variáveis eu já expliquei, são aqueles custos esporádicos, dependem do volume de venda, né? Ou aqueles que ficam flutuando ali dentro dos seus gastos ali. Então, por exemplo, é um boleto que você paga, uma dívida, é um material que você compra, enfim. Os fixos são aqueles que têm que ser pagos todos os meses, não importa o quanto você vai produzir, né, o seu produto ou oferecer de serviço. Você vai estar sempre pagando ali. Então é o salário do funcionário, sei lá, o seu prolabore, no caso, luz, aluguel, água, enfim. Isso aí você já sabe, bacana? É claro que as duas despesas elas devem ser pagas com as vendas. Então a gente já sabe disso aí, eu não preciso dizer mais para você. Não tem outra forma de você cobrir os seus gastos, os seus custos que não seja vendendo o seu produto. Você tem que ter isso em mente. Você não tem que tirar dinheiro de outro lugar para cobrir as despesas da sua empresa. Se você faz isso, você está fazendo errado. Primeiro, diluir os custos fixos, né, no preço do produto. Dessa forma, você vai atribuir porcentagens ali de contribuição diferentes a cada produto que você oferece. Então, ou serviço, né? Então, isso possibilita aí que você calcule uma estimativa de quantos produtos de cada tipo você precisa vender para conseguir cobrir os custos da sua empresa. E o que você produzir além disso é lucro. Como é que você estima um preço? A estimativa do preço, ele é resultante de uma margem de contribuição. Para pensar. Então você tira o valor das despesas fixas, tira o valor das despesas variáveis, o restante é lucro. Então você precisa saber qual é a sua margem de lucro e a gente já vai entrar no próximo passo. Bacana? Então, em qualquer desses cálculos, não esqueça de incluir os valores também dos impostos, tá? Quando a gente vai falar de construção de orçamento, a gente fala sobre tudo isso. A gente vai falar sobre imposto, a gente vai falar sobre os gastos fixos da empresa, a gente vai falar sobre os gastos variáveis, então tudo isso entra ali para construção de preço. Outra coisa, o outro passo, o terceiro passo, é você respeitar a margem. Né? Então, quando você define uma margem para o seu negócio, você tem que respeitar ela. Caso você tenha definido, por exemplo, um ganho de 20% sobre o custo de cada produto que você vende, você tem que se ater ao plano na hora de precificar. A não ser, é claro, que a estratégia ela não esteja dando certo, você viu que você precisa reformular e tal, então você vai mudar a margem. Mas isso precisa ser uma coisa estática. É você definir aquilo ali e aquilo permanecer. Se você ficar mudando sempre, né, alterando a sua margem, principalmente quando a gente fala de desconto, eu falei de desconto também no episódio anterior, você acaba influenciando negativamente na precificação do seu produto ou do seu serviço, tá? Então, se um item está dando prejuízo, não adianta você manter ele no estoque, como eu falei anteriormente.
você precisa eliminar ele, cara. E focar no que tá te dando lucro. Bacana? Então, respeita a sua margem. Felipe, como é que eu construo uma margem de lucro? A gente tá falando aqui de precificação. Então, você tem que entender que o seu lucro, ele tem que estar atrelado ao seu objetivo, ao seu sonho, o que você vai realizar, ao crescimento da empresa. Não está atrelado ao seu pessoal, está atrelado ao crescimento da empresa. O lucro vai ser investido na empresa. Por quê? Receber o seu salário não é lucro, tá? Você não tira o seu salário do seu lucro, você tira o seu salário das despesas que são pagas com a venda do teu produto ou do seu serviço. Bacana? O lucro da empresa é o lucro da empresa. Isso é independente. Então vamos para o quarto passo. Entenda e conheça o markup e a margem de lucro. Vamos lá. Muitos empreendedores que nunca ouviram falar em markup, né? E tem aqueles que confundem o termo com margem de lucro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas as duas são interligadas. Vamos entender isso aqui. Vamos lá. Margem de lucro é a porcentagem que volta para o caixa quando todos os custos são pagos. Então, a gente subtrai todos os custos e o preço final é o preço do produto, é o lucro. Bacana? Então, vamos lá. Vendi um brigadeiro por R$5, tá? Tô fazendo a grosso modo aqui para você entender. Vendi o brigadeiro a 5, esse é o meu faturamento, R$5. Quanto eu gastei para fabricar esse brigadeiro? Eu gastei R$2, contando com tudo. Bacana, então eu tive R$3 de lucro. Então eu calculo a minha margem em cima disso aí. O que é o markup? O markup é o percentual aplicado aos produtos, ou seja, o lucro. A margem de lucro é diferente do markup. A margem de lucro, ela engloba tudo. O markup é só o percentual aplicado aos produtos, que é aquele percentualzinho que você quer de lucro, tirando todas as suas despesas e os seus custos. Bacana? Então, sabendo que esses termos representam para o seu negócio, precificar um produto se torna uma tarefa muito mais simples e muito mais assertiva a partir de agora. Outra coisa, quinto e último passo que você precisa entender e aplicar para precificar do jeito certo. Você precisa estudar o mercado. Se você está vendendo um produto ou um serviço, você precisa estudar a concorrência. Você precisa ver o que o pessoal está fazendo. É claro que você não vai tomar como parâmetro o cara que cobra muito caro, nem o cara que cobra muito barato, porque essas pessoas podem estar em realidades completamente diferentes de você. Então, é importante, além das tabelas de preços que existem por aí, né, ou a implícita ou a explícita, tanto faz, né? Você precisa fazer uma pesquisa mais minuciosa, né? Principalmente ali dos principais jogadores do mercado. Quem é que está fazendo aqui? Quem está fazendo a diferença? Quem é que está vendendo? Quem é que está se mostrando no mercado? Porra, vou fazer uma cotação com esse cara para saber quanto que ele está cobrando. E a partir daí eu consigo montar aí o meu preço dentro da minha margem. Então, saber quantas pessoas vendem, e aí você vai pegar e estruturar tudo isso. Pô, esse cara tá vendendo isso aqui a X. Quais são os meus custos? Quais são as minhas despesas? É X. Quanto que eu quero de margem de lucro? É tanto. Opa, então o meu preço está chegando perto do dele. Ou então, meu preço está muito abaixo, eu consigo aumentar um pouquinho a minha margem, né? Caramba, eu estou muito acima, dá para me reduzir um pouquinho. E aí você vai fazendo esse controle de acordo com o termômetro do mercado. Então você precisa estudar o mercado. Então assim, você não pode deixar uma margem muito apertada, porque se você fizer isso, você acaba se prejudicando, principalmente em períodos de, como a gente fala, de sazonalidade, né? Que você tem uma escassez muito grande ou uma alta muito grande. Então é preciso você ter uma margem que ela esteja folgada, para que você consiga suprir suas necessidades em períodos de vacas magras, digamos assim. Então, recapitulando, né, é importante ressaltar que o princípio básico da lucratividade é gastar menos do que se ganha. Entende isso, tá? Já que o gastar o mesmo é somente a compensação, e gastar mais é operar no prejuízo. Nunca opere no prejuízo, nunca gaste mais do que você ganha, beleza? Você precisa compensar. Então o preço, assim como a margem de contribuição e lucro, ele deve começar a ser formado pela apuração dos custos de produção ou repasse. Você não pode precificar sem saber o quanto você gasta na sua empresa. Então isso significa que todos os custos fixos, variáveis, despesa, investimento, tudo devem constar no valor final de um insumo no mercado. Você tem que botar lá, custo, lucro, despesa é igual ao preço de venda. Para definir o seu preço final, você tem que mensurar tudo que você gasta para o seu produto, para que seu produto fique pronto. Então, desde viagem, compra, passagem, matéria-prima, a hora gasta, frete, tudo, aluguel, imposto, equipamento, tudo tem que estar incluso para que você consiga definir o seu preço final de venda. Pode parecer no início complexo, pode parecer, porque talvez sejam coisas que você nunca tenha parado para fazer na sua vida, mas a partir do momento em que você coloca isso em prática, as coisas vão ficando mais simples no dia a dia. Então no início pode parecer um desafio enorme, e geralmente é, tá? Mas essa é a chave para você conseguir
ter o seu sucesso, o sucesso da sua empresa, sucesso financeiro. Ter dificuldade para estruturar os cálculos de precificação é muito normal, né? É normal. Todo mundo passa por isso, mas é preciso recorrer a informações, você precisa estudar, você precisa procurar um profissional caso você não queira fazer isso, para que você tenha resultados. Porque se você não está tendo resultados, a culpa é única e exclusivamente sua. Por você não estudar, por você não precificar do jeito certo, por você não controlar as suas finanças. Bacana? Então espero que essas dicas tenham te ajudado. Eu espero vocês no próximo episódio. Não esquece, se você estiver aí pelo YouTube, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que vai achar interessante esse conteúdo. Se você estiver lá no Spotify, não esquece também de compartilhar e de salvar o Financeiro para Tontos nos seus favoritos lá. Me segue nas redes sociais, só procurar lá, @Financeiro para Tontos. E eu espero vocês na próxima. Valeu, seus tontos!